Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre nós, amém? Que privilégio imenso estar aqui nessa data tão especial em que celebramos o 120º aniversário aqui da nossa querida Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Eu quero agradecer ao reverendo Anderson pelo convite, pela amabilidade, pela hospitalidade, pelas palavras tão cálidas e preciosas. Ao Senhor seja dada toda a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aí, quando cheguei aqui, além de ser bem recebido pelo pastor da igreja, a equipe pastoral me recebeu tão bem. Então, quero saudar também a todos os pastores da equipe pastoral, ao conselho da igreja, e louvar a Deus pelos 120 anos da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Como disse o reverendo Anderson, eu sou pastor da Igreja Unida, que é a igreja mais antiga da IPB, lá na cidade de São Paulo. E no ano de 1899, havia uma tratativa para que se unissem a segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo e a Igreja Presbiteriana Filadélfia. E os membros que se reuniram para fazer a junção, dentre eles estava um jovem seminarista chamado Matatias Gomes dos Santos. E ele fez parte dos primeiros membros da nossa igreja, formou-se no seminário e veio aqui para a região de vocês. E quando eu entro ali na sala do conselho, eu fiquei maravilhado, tirei uma foto, mandei para o conselho que eu sou pastor, porque o Matatias saiu daqui da região, foi pastor na Bahia e depois foi construir a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E lá está um templo belíssimo, histórico, construído na época do pastorado dele, inaugurado em 1922 o nosso templo, e ele saiu de lá para construir a Catedral do Rio. Então, fiquei muito feliz ao saber dessa ligação histórica das igrejas, querido reverendo Anderson. Irmãos, eu trago o abraço da nossa igreja, do nosso conselho. Sempre que eu viajo, o vice-presidente do meu conselho, presbítero Cleves, diz: pastor, não deixe de saudar o pastor, o conselho e a igreja com o nosso abraço. Então, aqui eu estou cumprindo o pedido do nosso vice-presidente. E qual não é a minha alegria ao ver aqui nessa noite nosso querido irmão licenciado Gustavo Tavares, junto com seus pais. Gustavo fez o seminário no JMC, foi nosso seminarista ali 4 anos na Unida, e agora está apoiando na equipe pastoral da segunda Igreja Presbiteriana de Caparaó. Deus abençoe, Gustavo, alegria revê-lo aqui com sua mãe, com seu pai, prazer imenso, né, encontrá-lo aqui. Eu quero, irmãos, nessa hora, convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Ezequiel 37. Quando o pastor Anderson me chamou, disse: pastor, vem pregar na nossa conferência de 120 anos da igreja, vai pregar o reverendo Roberto, vai pregar o reverendo Jeremias e você. E qual é o tema, pastor? Avivamento. Eu falei: ô glória! Esse é o tema que eu acho que eu mais tenho pregado nesses 25 anos de ministério pastoral, irmãos. Então, quando o pastor Anderson nos chama para pregar sobre esse tema, é um tema muito caro ao nosso coração, porque nós desejamos, de parte de Deus, experimentar um reavivamento espiritual. E o nosso desejo é que você ouça essa palavra e seja edificado pelo próprio Senhor. Louvamos a Deus pela banda Canto Verbo, muito edificado pelas canções de vocês. Depois a gente vai conversar. Vamos levá-los para tocar em alguns lugares aí, se Deus quiser. Bênção demais. Essa música, Teu Reino, eu vi meu filho tocando ela no celular, mas eu não conhecia vocês, né? Eu falei: rapaz, que música legal, que bênção, vou falar para ele. Louvado seja Deus. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel 37, coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus. Com santo temor e reverência, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Ezequiel 37, assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos da superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído.
um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Todos comigo, 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, a oração que o pastor fez por nós já nos abençoou tanto. Mas eu quero nessa noite bater no peito e dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho, ó Pai, capacidade alguma de mim mesmo. Pai, eu sou pecador, e se o Senhor fosse me tratar conforme os meus atos merecem, provavelmente eu já estaria no inferno. Mas muito obrigado porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo, a mim e a meus irmãos. E o Senhor enviou Cristo para morrer na cruz por nós. E o Espírito Santo soprou a nova vida no nosso coração. E nós temos a comunhão íntima contigo. Agora, Deus, portanto, tua palavra foi lida. Pedimos-te, ó Deus, ó Pai, que tu nos abras o entendimento e o coração. Pedimos-te, Deus, ó Pai, que a percepção da presença do Senhor seja graciosa aqui. Que o teu povo tenha entendimento de que, nesse momento, tem um encontro vivo com o Senhor por meio da pregação da palavra. Pai, eu quero te pedir que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Queremos ver o resplendor da glória do Senhor na face dele. Ó Pai, que o próprio Senhor Jesus, que disse que caminha no meio do candeeiro, se levante do livro e caminhe aqui na igreja de Maiuaçu nesta noite. Que a igreja tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. E que essa noite para os meus irmãos seja uma noite de restauração. Eu te peço, Pai, por favor, por tua graça, por tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Às 17h20, amados irmãos, eu convidei os que aqui estavam presentes a imaginarem comigo, e agora convido a vocês. O que aconteceria com vocês se um exército inimigo adentrasse aqui a cidade de Maiuaçu, cercasse essa região central da cidade, e de repente começasse a colocar fogo em todas as casas, destruísse todos os templos, inclusive esse belo templo no qual vocês adoram, matassem diante dos olhos de vocês os seus pastores, algumas irmãs da igreja sendo humilhadas, envergonhadas em praça pública, você vendo mães grávidas sendo assassinadas, e de repente você é amarrado e é levado a caminhar para uma terra que você não conhece, amarrado em seus braços, caminhando 1000 quilômetros a pé. Chegando ali, você não sabe a língua daquele lugar, e tudo aquilo que você tinha de bênção, de alegria na sua vida foi destruído. E agora você é chamado a começar de novo. Como você reagiria se você enfrentasse uma situação como essa? Pois essa é a situação, amados irmãos, que Ezequiel e o seu povo estão enfrentando. Deus levantou os profetas para confrontarem o reino de Judá em seu pecado, mas esse reino não se arrependeu. Durante décadas eles foram confrontados pela mensagem. E porque não quiseram ouvir, Deus cumpriu as suas promessas.
E enviou Nabucodonosor, que fez um cerco, e primeiro levou a elite judaica para a Babilônia, e depois, pela rebelião de Zedequias, destruiu a cidade. E levou praticamente todo o povo consigo. A situação foi tão terrível, amados irmãos, para o povo judeu, que eles começaram a dizer o seguinte: Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Já não existe mais povo de Deus. Versículo 12, eles dizem, versículo 11, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quando eles estão jogados no pó, quando eles estão assolados, quando eles estão humilhados, quando eles pensam que não vão conseguir se levantar, Deus levanta o profeta Ezequiel, que foi chamado aos seus 30 anos para ser profeta, ele que deveria ser sacerdote, cujo nome significa Deus fortalece, e no êxtase que o profeta tinha no Antigo Testamento, Deus o coloca em sua visão num vale cheio de ossos. Faz andar ao redor deste vale, lhe manda pregar a palavra, orar ao Espírito. E com esse texto Deus está prometendo ao povo de Judá que Ele mesmo restaurará o seu povo, que Ele lhes enviará um avivamento espiritual. E talvez você que está aqui nessa noite na Igreja Presbiteriana de Manhuaçu esteja dizendo: pastor, os meus ossos se secaram, pereceu a minha esperança. Eu já não tenho mais aquela paixão e aquele relacionamento de primeiro amor que eu tinha com Jesus. Eu perdi o amor pela oração, pela leitura da palavra. Meu casamento, pastor, é uma fachada. Meus filhos se afastaram todos de Deus. Eu estou, pastor, vindo aqui à igreja meramente como um religioso. Mas eu estou questionando se Deus existe ou se Ele verdadeiramente se preocupa comigo. Eu acabei, já era para mim, pastor. Se você está se sentindo assim, dizendo que os seus ossos se secaram e pereceu a esperança da sua vida e que você está exterminado, a palavra do Senhor nessa noite é para você. E ela tem o objetivo de dizer a você que Deus tem todo o poder para restaurar a sua vida e que Ele graciosamente quer visitar você com restauração. Portanto, nessa noite, esteja muito preparado. Abra bem as janelas da mente. Deixe escancarados os portões do coração, porque nesta noite o Senhor nos ensina aqui como Deus restaura o seu povo. Como Deus restaura o seu povo. E a minha sincera oração é que Deus te visite com restauração, enquanto você ouve essa mensagem nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Como Deus restaura o seu povo, pastor? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz: Ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. No meio da sua visão, no êxtase do profeta, Deus faz Ezequiel andar ao redor de um vale. Imagine comigo que aconteceu uma grande batalha. Um grandioso exército foi derrotado. Todos os seus soldados foram mortos. Os animais vieram e comeram as suas carnes. E agora, aquele sol terrível do Oriente está sobre aqueles ossos que estão esturricados e sequíssimos. E Deus, em sua visão, coloca o profeta numa cena de terror. E o faz andar no meio daquele vale. E o Senhor pergunta para o profeta: filho do homem, referindo-se à humanidade de Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Ele diz: Senhor Deus, Tu sabes. Quem lê esse texto acha que ele está falando assim desavisadamente, né, pastor? O senhor que sabe. Lá em São Paulo, perto de onde eu moro, tem um restaurante chamado Cê que Sabe. Cê que sabe, Deus, eu que vou saber, sei lá. Mas não é isso que ele está respondendo, não, irmãos. O verbo que ele usa no hebraico é o mesmo verbo traduzido em Mateus 1,25, para dizer que José casou-se com Maria, mas só teve relação de marido e mulher com ela depois que Jesus nasceu. O verbo yadá no hebraico significa ter um relacionamento íntimo, significa ter um relacionamento de intimidade.
Significa ter um relacionamento de amor intenso e amor profundo. Quando Ezequiel diz, Senhor Deus, tu sabes, ele está dizendo, Senhor, se tu amas estes ossos, se tu te relacionas intimamente com eles, se tu colocas o teu coração neles, Senhor Deus, tu sabes, se tu os amas intimamente, sim, Senhor, eles podem reviver. Então o Senhor, ao ouvir a expressão da fé do seu servo, diz a ele o seguinte, no versículo de número 4, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Com esse texto nós aprendemos, irmãos, que Deus, quando quer restaurar o seu povo, usa homens e mulheres consagrados em sua mão. Veja comigo. Depois que o homem pecou lá no Antigo Testamento, Deus quer formar um povo. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Depois ele quer libertar o seu povo do Egito. Ele diz, Moisés, levante-se, chegou a sua vez. Ele quer dar a terra prometida ao seu povo. Ele diz, Josué, você vai ser o meu grande general. Ele quer firmar o reino por meio do qual o Messias virá ao mundo. Ele diz, Davi, chegou a sua hora de compor salmos, liderar o povo e ser um homem segundo o coração de Deus. Ele quer, amado amigo e irmão, confrontar o seu povo no seu desvio. Ele levanta os profetas. Ele quer salvar o mundo. Ele mesmo, Deus, se torna homem sem deixar de ser Deus, sem pecado algum. Jesus assume a nossa natureza humana sem perder sua natureza divina e vive uma vida de plena obediência à palavra. E no auge da sua vida adulta é cravado na cruz do Calvário para pagar os meus, os teus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Jesus se tornou o segundo Adão, o nosso representante diante de Deus. Porque Deus, quando quer restaurar o seu povo, usa homens consagrados em sua mão. Eu gosto muito, irmãos, da vida do evangelista Dwight Lyman Moody. Foi um grande evangelista nos Estados Unidos no século XIX. Moody era o quinto filho de uma família da roça. O pai dele morreu, ele foi obrigado a sair da sua região e ir para trabalhar na sapataria de um tio na cidade de Boston. No fundo daquela sapataria, ele foi evangelizado por um homem chamado Edward Kimball. E ele aceita Jesus daquela sapataria e vai para a jovem cidade de Chicago. Ali ele começa uma escola dominical num bairro pobre. Ali ele começa a liderar a associação de escolas dominicais, a associação cristã de moços. E ele começa a fazer um trabalho maravilhoso. E aquele trabalho que ele começa ali, de repente se tornou uma belíssima igreja, que existe até hoje. Eu, quando estive em Chicago, passei na rua da igreja, não pude entrar, mas é a igreja memorial de Moody. Mas Deus também usou Moody, mesmo sendo um homem iletrado, sem fazer seminário, para organizar um dos institutos bíblicos mais influentes do século XX, que mandou missionários, inclusive para o Brasil, o Instituto Bíblico Moody. E algumas pessoas dizem que em vida, Moody ganhou centenas de milhares de almas para Cristo Jesus. Mas quando Moody começou a pregar, ele era um moço com um inglês atabalhoado. O inglês dele não era o melhor, mas Deus o usava poderosamente. Uma vez eu li numa enciclopédia secular que Moody, quando falava, o seu inglês não era o mais polido, mas quando ele pregava, você percebia que por detrás dele havia um grande poder. Uma vez ele foi pregar numa conferência e alguém chegou e disse, eu quero conhecer o pregador, o evangelista Moody. Ele disse, pois não, sou eu. Aí o camarada virou para ele e falou assim, você é Moody? Eu sim. Eu pensei que Moody era um homem alto, bonito, forte. Você é feio, baixinho e gordo. Ele disse, eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu sirvo um Deus grande e bonito, aleluia. Ele era muito usado pelo Senhor. E quando Moody começou a pregar, ele fez grandes conferências no mundo de fala inglesa. Mas a primeira vez que ele foi à Inglaterra não foi como conferencista. Ele foi à maior igreja evangélica do mundo, ouvir o pregador, que era um batista calvinista, Charles Spurgeon. E Spurgeon tinha a mesma idade que Moody. Mas Spurgeon era neto, filho de pastor, com 13 anos já sabia grego e hebraico, conhecia a teologia reformada dos puritanos. Mas Moody não estava nem aí. Quando Spurgeon estava pregando, ele sentou na galeria, maior templo evangélico do mundo, e ele dizia, Deus, o Spurgeon tem a mesma idade que eu.
Se o Senhor usa o espúrgio, o Senhor também pode me usar. Deus me usa do mesmo jeito que o Senhor usa o espúrgio. Na sexta-feira, ele estava naquele famosíssimo Hyde Park, lá na cidade de Londres. E ali um homem que tinha um açougue de segunda a sexta, era pastor no fim de semana, Henry Varley, subiu naquele coreto que os metodistas usavam e começou a dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele repetia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody ouviu a mensagem e disse: Deus, eu sou esse homem, usa-me. E Moody saiu dali, e para a glória de Deus, alguns dizem que chegou a ganhar 500 mil de almas para Jesus. Hoje o Senhor manda dizer que Manhuaçu está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O estado de Minas Gerais e o Brasil estão para ver o que Deus pode fazer em, com e através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O Brasil e o mundo estão para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual vai ser a sua atitude? Que você diga como Moody: Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus use você como instrumento de restauração na sua casa, para que sua esposa volte ao primeiro amor, para que seus filhos voltem à presença do Senhor, para que os seus familiares ouçam o Evangelho de Jesus, para que os seus amigos conheçam o Salvador. Que Deus te use como instrumento de restauração da sua família, no seu trabalho e nessa cidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Contudo, você talvez venha me perguntar: pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, mas Ele utiliza a palavra. Ele utiliza homens, mas Ele utiliza a palavra. O Senhor manda Ezequiel, minha querida irmã, pregar para aqueles ossos. Imagina, meu irmão, se o Senhor te mandasse pregar num cemitério para sepultura, você teria coragem de pregar? Ezequiel não está nem aí, ele só quer saber de obedecer. O Senhor manda pregar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei crescer tendões sobre vós, eis que farei crescer carne sobre vós, eis que estenderei pele sobre vós, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel obedeceu. E quando ele pregou, irmão, presta atenção aqui, uma cena inusitada começou a acontecer. De repente você começa a ver ossos tremendo. E aí de repente eles batem ossos contra ossos. Dedo, mão, braço, antebraço, esqueleto. E de repente você vê crescendo os órgãos. Você vê crescendo o cérebro, coração, pulmão, rins. E aí você vê as veias, as artérias se formando. Olhos. E de repente a pele começa a cobrir a orelha. E de repente você começa então a perceber uma obra de ressurreição ali. Para nos mostrar que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. É o que Paulo diz em Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo quer renovar a sua fé. O Espírito Santo quer trazer você de volta ao primeiro amor. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. Então que Deus te visite com restauração enquanto você ouve essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito da história dos avivamentos. Eu lecionei essa matéria quando fui professor no seminário do Chile, há mais de 20 anos atrás. E um dos grandes pregadores da história da igreja que eu mais admiro é o reverendo George Whitefield. Ele era um pastor calvinista, mesma teologia que a nossa, anglicano, e ele era muito usado por Deus. Deus começou a usá-lo, as igrejas não cabiam mais, ele começou a pregar em praça pública, e naquela época do século XVIII, nos idos de 1730, ele pregava para auditórios de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, até 50 mil pessoas.
Ele pregava nas favelas inglesas, nas minas de carvão, mas pregava na corte para a elite inglesa. E ele foi para a América, e um grande historiador disse que a pregação de George Whitefield foi a responsável por unir as 13 colônias britânicas da América que viviam separadas. Ele era um homem tremendamente usado por Deus, um homem que orava 4 horas todos os dias, estudava 4 horas e pregava outras 4. Era um homem cheio das Escrituras. Ele pregava muito sobre importa-vos nascer de novo. E Deus o usava poderosamente na pregação da palavra. Ele foi um tremendo instrumento nas mãos do Senhor. Uma vez pregando, amados irmãos, da cidade da Filadélfia, lá havia 14 mil habitantes na época, 21 mil pessoas se reuniram na praça para ouvir o Whitefield pregar. E enquanto ele pregava, amados irmãos, para que vejamos o poder da palavra, ele falava sobre a ira de Deus no seu sermão. E de repente ele estava num grande campo, ninguém podia sair dali, não havia lugar para onde correr. E começaram as nuvens a ficar negras, a armar-se uma grande chuva, e você ouviu o barulho dos trovões, pum, e os relâmpagos resplandecendo, e aqueles barulhos, tá! E enquanto ele pregava, a multidão perplexa com a tempestade que viria, e ele dizia: pecadores, se vocês não se arrependerem, os trovões do inferno, os relâmpagos do lugar da ira de Deus vão cair sobre a vida de vocês, e vocês serão lançados no inferno da ira de Deus. Mas ele disse: se vocês se arrependerem e ouvirem esse clamor que Deus vos dá para que nasçam de novo, Deus enviará o Filho dele aos vossos corações. Se vocês se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus, vocês serão salvos. E se isso acontecer, o sol da justiça brilhará sobre vocês. Quando ele falou isso, irmãos, os céus se abriram e Deus fez o sol brilhar naquele momento. As pessoas começaram a chorar, quebrantadas. Como esse sol que brilha, que a luz de Jesus brilhe sobre a sua vida, iluminando o seu coração, a sua vida, trazendo-lhe paz e esperança e alegria. E então, meus amigos e irmãos, naquele dia, centenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares se converteram ao Senhor. Um repórter perguntou para ele: reverendo, eu posso colocar no jornal? Eu copiei todo o seu sermão. Posso publicar no jornal? Ele: pode, filho, mas você não vai conseguir publicar nem o raio, nem o esplendor, nem os relâmpagos e nem os trovões. Deus usava poderosamente esses homens na pregação. Uma vez, na própria cidade da Filadélfia, havia um clube de homens que se reuniam para beber, e o nome do clube era Clube do Fogo do Inferno. Eles odiavam a igreja. E lá tinha um dos garçons, o nome do homem era Torpe. E ele subia numa mesa e ele imitava George Washington, John Quincy Adams, os pais das pátrias americanas, Benjamin Franklin. E eles estavam todos bebendo, e alguém disse: imita o pastor George Whitefield. Ele: não, é um homem de Deus, eu não posso imitar. E aí os homens bateram na mesa: imita, imita. E George Whitefield era zarolho, assim, irmão. Ele olhava para um lado e você achava que ele estava olhando para o outro. Mas ele era muito eloquente quando pregava. E o Torpe subiu na mesa e repetiu uma frase de Whitefield, dizendo assim, levantando as mãos: digo a verdade, em Cristo eu não minto. Se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Quando ele disse aquela frase, o Espírito Santo entrou naquele bar, irmãos. Ele caiu sentado na mesa, convertido naquele exato momento. Aqueles homens ficaram tão perplexos que foram para casa chorando. E eles nunca mais se reuniram para beber. Esse é o poder da pregação da palavra de Deus. A palavra que disse haja luz é a palavra que está falando com você aqui hoje. Ela tem o poder de mudar o seu coração. Então, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai receber hoje a bênção da vida eterna. Você vai ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Você vai ser reconciliado com Deus o Pai. Você vai ser adotado no cartório celestial como filho de Deus. O Espírito Santo habitará no seu coração. E você estará para sempre unido espiritualmente a Cristo pela fé. A sua vida vai ser totalmente transformada. Se você está ouvindo a mensagem nessa noite e diz: pastor, eu estou desanimado, o Senhor está dizendo: eu te restauro, eu mandei meu filho morrer na cruz por ti.
Pastor, eu não consigo mais lutar pelo meu casamento. O Senhor diz, eu intervenho. Quem restaura a sua família sou eu. Pastor, eu desanimei de orar pelos meus filhos. Quem sabe a hora de convertê-los sou eu. Continue orando. Na hora certa, quem vai agir sou eu. Meus irmãos, que nós amemos a palavra. Que você tenha fome da palavra. Que você não venha para a igreja para ficar dormindo aqui. Se for para ficar dormindo, fique na sua casa. Porque Deus vai falar com você por meio da pregação nesse lugar. Venha com expectativa de ouvir o Espírito Santo falar com você. Quando ler a Bíblia em casa, peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Senhor, Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Revela a glória de Deus na face de Cristo, enquanto eu ouço a tua palavra, para que eu seja transformado de glória em glória, pela fé, olhando para Cristo Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Que a palavra de Deus traga restauração para você nessa noite, amém, meu irmão? Que ela traga arrependimento para a sua vida, que ela traga fé para você, que ela restaure o primeiro amor em seu coração, que você volte para Jesus, que o Senhor restaure a sua família, que Ele te visite com reavivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Contudo, talvez você me pergunte, pastor, como eu posso experimentar a restauração? Como Deus restaura o seu povo? O texto nos disse inicialmente que Ele utiliza homens. Mas o texto também nos disse em segundo lugar que Ele utiliza a palavra. Mas ao olhar para o texto nessa noite, em terceiro lugar, nós aprendemos como Deus restaura o seu povo. Ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza o Espírito. Versículo de número 9. Você se lembra que Ezequiel pregou? Os corpos foram restaurados, mas ainda estão mortos. O Espírito não entrou neles. Então, versículo 9 e 10 diz assim: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia, irmãos. Depois de pregar para os ossos, o Senhor manda Ezequiel clamar ao Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. A mesma palavra usada para vento, tanto no hebraico como no grego, é a mesma palavra usada para Espírito. E é interessante que quando Deus manda Ezequiel clamar, ele diz: vento que vem dos quatro cantos, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O Espírito Santo é onipresente, ele está nos 4 cantos da terra. Vento que vem dos 4 cantos assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele clamou, ele orou, ele profetizou como Deus ordenou. E a Bíblia diz então que o Espírito veio, soprou neles. E de repente eles saltaram, e se levantaram, e se puseram em pé, e se tornaram um exército grande e em extremo, extremamente poderoso. O vale da destruição se tornou o vale da restauração. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da decepção se tornou o vale da esperança. O vale da tristeza se tornou o vale da alegria. Quando Deus abriu os céus e enviou o seu Espírito lá do alto, soprando sobre a vida daqueles mortos, para que fossem restaurados pelo poder do Senhor, nos mostrando que o Espírito Santo, usando a pregação da restaura mortos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. O grande pregador Charles Spurgeon, no seu púlpito do tabernáculo, tinha 15 degraus, irmãos. E toda vez que ele subia para pregar, ainda que ele fosse um exímio teólogo, um homem que lia 8 livros por semana, e ele pisava em um degrau, ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando ele subia para pregar, ele estava cheio do poder e da unção do Espírito Santo. E Deus o usava graciosamente. Um dos pregadores que eu mais amo ler, irmãos, do século XX, foi um pastor inglês que era médico, o Dr. David Martin Lloyd Jones. O pastor de vocês também deve gostar de ler. Dr. Lloyd Jones, amados irmãos, foi um jovem do país de Gales, que foi para a Inglaterra, estudou medicina desde muito cedo, no hospital de São Bartolomeu.
onde foi descoberta a penicilina, que nos é tão útil até os dias de hoje. E aí então Lloyd Jones se destacou no estudo da medicina, e com 28 anos de idade ele era um dos melhores cirurgiões de Londres. Ele era auxiliar de Lord Horder, o Lord que era o médico do rei da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth II. E Lloyd Jones era o auxiliar dele. Lloyd Jones era brilhante. E com 28 anos de idade ele começou a ver que Deus o usava para curar as pessoas, mas elas eram curadas e saíam e continuavam pecando. E ele dizia: Deus, eu preciso ser usado para trazer algo que vai mudar a vida delas. E assim Deus o chamou para o ministério. Quando ele renuncia a sua carreira de médico e resolve ser missionário em Aberavon, e ninguém aqui provavelmente foi em Aberavon, ele vai para o sul do país de Gales, para um lugar pobre. Os jornais de Londres publicam: loucura, médico próspero, abandona tudo para ser pastor e missionário. E ele foi para ser pastor da igreja presbiteriana no sul do país de Gales. Ele tinha 28 anos. Ele começou a pregar naquela igreja que estava morta, e Deus começou a reavivar a igreja, e a igreja lotou e encheu, como a igreja de Maiuaçu aqui. Ele saiu de lá 10 anos depois, quando tinha 38 anos de idade, e foi pastor auxiliar na capela do Westminster. Na época da Segunda Guerra Mundial, Campbell Morgan jubilou, ele assumiu a igreja como pastor, e naquela igreja ele pregou, amados irmãos, num espaço de mais ou menos 30 anos, para 3.000 pessoas todos os domingos. A rainha Elizabeth II saía, depois que o culto começava, às escondidas do castelo de Buckingham, e ia à igreja, querido amigos e irmãos, capela do Westminster, ouvir o reverendo Lloyd Jones pregar. As pessoas dizem que quando Lloyd Jones pregava, também por detrás dele havia um grande poder. Ele era um grande exegeta, mas diz que ele começava calmamente, e de repente no meio da mensagem o Senhor o tomava, e você percebia a presença de Deus na vida dele. O Dr. James Packer, do prefácio do livro Avivamento, diz que quando foi estudar doutorado em Londres, ele achava que pregação era uma coisa. Até que ele ouviu Lloyd Jones pregar, ele disse: eu nunca tinha ouvido uma verdadeira pregação, até ouvir Lloyd Jones pregar. E Packer diz que pregação, a partir daí, é mediar encontros com Deus. Quando a gente prega, Deus se levanta e o povo se encontra com Deus. E ele aprendeu isso com a pregação de Lloyd Jones. Quando Lloyd Jones era um pastor jovem ainda no sul do país de Gales, os crentes da igreja dele iam para um culto. E passaram cantando um hino do nosso velho inário, indo para a igreja no culto à noite, talvez cantando: pastor, conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Eles passaram na porta de uma mulher que tinha um centro espírita na casa dela. Uma médium que invocava espíritos malignos. Aquela mulher ficou tão tocada, disse: por que eles são tão felizes? Eu vou atrás deles para saber por que eles são tão felizes. E ela entrou na igreja de maneira sorrateira, sentou-se no último banco, e naquele culto o reverendo Lloyd Jones, no seu primeiro culto, pregou sobre a santidade, a grandeza, a majestade e a glória de Deus. No seu segundo ponto ele falou sobre a maldade, sobre a podridão, sobre a feiura do nosso pecado, e que Deus deveria derramar a sua ira sobre nós. Mas em terceiro lugar ele falou do grande amor de Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz e pagar os pecados do seu povo. E em terceiro lugar ele conclamou os que estavam presentes no auditório a se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E quando terminou aquele culto, você percebia a presença de Deus ali. Ao final do culto, aquela mulher, depois que o pastor cumprimentou todo mundo, foi para o gabinete pastoral. Ela bateu na porta e pediu para conversar com o pastor e disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. E hoje eu entrei nessa igreja e fiquei impactada, porque eu percebi aqui a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas ele é diferente dos espíritos com os quais eu lidava. Porque os espíritos com os quais eu lidava eram tiranos, eram maus, eram exigentes e opressores. Mas esse Espírito que eu percebi a presença dele aqui nessa noite é poderoso, é santo, é puro. E ele é cheio de amor. E aquela mulher foi convertida ao Senhor naquele culto, irmãos. E ela abandonou a mediunidade e o espiritismo, fechou o centro da sua casa, se tornou uma líder da SAF na igreja, uma pregadora do Evangelho, foi usada para ganhar muitas mulheres para o Senhor. E nunca mais se voltou para a mediunidade. Mas tudo porque o Espírito Santo agia quando aquele homem pregava.
A doutora Bethany Lloyd Jones, esposa do reverendo Lloyd Jones, diz: vocês acham que o meu marido é um grande teólogo e um grande exegeta, mas eu quero dizer para vocês que, sobretudo, o meu marido é um evangelista, mas mais do que tudo, ele é um homem de oração. Então, meus irmãos, se nós queremos ver o poder de Deus atuando em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Os pastores antigos diziam: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se você quer ver o poder de Deus atuando em sua vida, se você quer esvaziar-se de si mesmo e quer ser cheio da presença do Senhor, você tem que investir na sua vida de oração. Se você quer ver Deus te usar poderosamente para que vidas sejam transformadas, você precisa parar de brincar de crente. Você tem que vir às reuniões de oração da igreja. Você tem que ter reunião de oração em sua casa. Você, marido, tem que orar com a sua esposa. Pai, você tem que orar com seus filhos. Você precisa clamar a intervenção de Deus sobre a sua vida. E quando você orar, você estará diminuído. Cristo será glorificado. E você verá Deus abrindo os céus e enchendo a sua vida com o Espírito Santo e o poder de Deus atuando em você. Se você quer avivamento em sua vida, está na hora de deixar de ser soberbo, de prostrar os seus joelhos, de clamar a misericórdia do Senhor e dizer a Deus: Deus, restaura-me, reaviva-me, tem misericórdia de mim, porque tu enviaste o Cristo para morrer na cruz para me salvar. Que Deus tenha misericórdia de você. Amém, meu irmão? Que Deus traga restauração para a sua vida. Amém, minha irmã? Que Deus traga você de volta ao primeiro amor. Que Deus restaure a sua vida de oração. Que Deus derrame sobre a sua vida um reavivamento espiritual. Que Deus te use para que vidas conheçam o Salvador. Que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que Deus abra os céus e desça e derrame graça aqui na igreja de Manhuaçu, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Amém. Verdadeiramente, você deseja experimentar um reavivamento espiritual em sua vida? Você deseja que Deus restaure a sua família? Você quer ter um coração totalmente de Cristo Jesus? Pastor, eu quero reavivamento. Como Deus restaura o seu povo, irmãos? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito. Mas em último lugar, o texto nos diz nesta noite que Ele atua com soberania. Como Deus restaura o seu povo? Ele atua com soberania. Eu já citei o versículo 11 no início do sermão. Do 12 ao 14, o Senhor diz para Ezequiel o seguinte. No 11 ele diz: Ezequiel, esse povo está falando que os ossos deles se secaram. Se acabou a esperança deles, eles estão destruídos. Você vai fazer o seguinte, Ezequiel. Você vai ler comigo aqui, irmãos. Nós vamos contar quantos verbos tem na primeira pessoa do singular, tá bom? Nós vamos ler do 12 ao 14. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nós encontramos 10 verbos na primeira pessoa do singular.
Deus está dizendo para ele o seguinte: portanto, diga para esse povo que eu abro a sepultura de vocês. Vocês estão dizendo que estão na sepultura. Eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. E ele repete: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês de volta para a terra de Israel, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Deus está dizendo que o grande autor, o grande ator, o grande protagonista do reavivamento é o Senhor. Eu não posso produzir reavivamento. Os pastores de vocês são amados e preciosos, mas eles não podem produzir reavivamento. Essa banda querida não pode produzir reavivamento. Reavivamento é fruto da ação soberana de Deus. E Deus mostra que é claramente assim, para que quando Ele mande o avivamento, somente Ele seja glorificado. A glória é de Deus e não é nossa, irmãos. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então Deus te permite muitas vezes tocar no fundo do poço para que você seja humilhado, e de lá você clama e Deus abre os céus e te restaura, para que você veja que a glória é do Senhor e não é sua. Deus não divide a glória dele na tua vida com ninguém, nem com você, nem com teu cônjuge, nem com os teus filhos, nem com ninguém. Na sua vida Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é rei. Ele diz: eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Deus é soberano. Portanto, se você experimentar uma visitação de Deus, se Deus usar você para alguma coisa, seja para pregar, para cantar, para ensinar, para varrer o chão, dê toda a glória a Deus. Porque o que tem acontecido com você é única e exclusivamente pela graça do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, daquele texto, naquele dia em que Salomão consagra o templo em Jerusalém. Em 2 Crônicas 6, ele faz uma das mais belas orações da Bíblia. E a Bíblia nos mostra que depois que ele ora, há milhares de holocaustos ali, uma fortuna em animais oferecidos a Deus. Israel é rico e Salomão é muito rico. E quando ele termina de orar, Deus mostra que aceita a oração dele e manda fogo do céu, irmãos. Imagina você ali, pá, caindo, e milhares de holocaustos são queimados na presença de Deus. E se não bastasse, o templo, que é o lugar no qual os sacerdotes trabalhariam, é dominado pela nuvem da glória da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que a nuvem da glória de Deus entra ali, 2 Crônicas 7:1, de maneira que nem os próprios sacerdotes que ali trabalhavam poderiam entrar. E o povo caiu de joelhos, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se o Senhor resplandecer a glória dEle aqui, Ele vai ser exaltado sobre tudo e sobre todos. Toda a igreja vai cair de joelhos e vai ficar perplexa com a ação poderosa e gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor pode salvar os piores bandidos, os maiores estelionatários, os piores vagabundos de Manhuaçu, aqueles do coração mais endurecido. E quando o Senhor manifesta a sua glória, a igreja fica perplexa e dá toda glória ao Senhor. Portanto, meu querido amigo e irmão, se você entendeu que o fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, essa mensagem é para você. Se você quer viver para a glória de Deus, clame um avivamento sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Como dizia Simon, que eu citei mais cedo no final do seu diário: quem me dera um batismo de fogo, um avivamento ele está pedindo, que me purificasse das minhas escórias e me desse um coração totalmente de Cristo. Que Deus te dê um coração totalmente de Jesus, amém, meu irmão? Pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito, Ele atua com soberania. Jesus é a prova maior de tudo isso. Ele é Deus que se tornou homem, Ele é a própria palavra, capacitado pelo poder do Espírito, realizou o seu ministério, deu sua vida na cruz, ressuscitou, assentou-se à destra do Pai e se revela soberano e tem o poder de transformar a sua vida nessa noite.
se você quer ser perdoado de todos os seus pecados, se você quer ter a vida eterna, se você quer ser reconciliado com Deus, se você quer ter paz com Deus, creia que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Crendo nele, arrependa-se e diga: Deus, me perdoa, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho amado, salva-me, porque eu creio nele. Deus vai bater o martelo no tribunal e vai dizer: eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo virá morar no teu coração, e ninguém poderá te arrebatar das mãos do Senhor. Que Deus te visite com salvação nessa noite, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas se você está aqui nessa noite, irmão, esperando uma visitação de Deus, esperando uma restauração de Deus, esperando ser usado por Deus, diga: Deus, o Senhor usa gente falha como eu, eis-me aqui. Senhor, me enche da tua palavra, que ela seja usada na minha boca. Senhor, me enche do poder do Espírito Santo. Senhor, se o Senhor usar alguém tão frágil como eu, o Senhor vai ser glorificado e vai ficar claro que a glória é somente do Senhor. Então, Senhor, abre os céus e desce e visita-nos com reavivamento nesta noite. Em nome de Jesus, amém! Eu quero desafiar você a pedir perdão, Senhor, pelos seus pecados. Dizer: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Eu quero ser cheio da Tua palavra. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser um instrumento para a glória do Senhor. Quero convidar você a orar nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé. E se você ouviu essa mensagem, diz: pastor, eu quero um reavivamento para a minha vida. Aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Você disse: eu preciso de um reavivamento na minha vida. Vem aqui à frente que eu quero orar por você nessa noite. E venha logo, porque Jesus não precisa de você. É você que precisa dele. Tem gente que não gosta de apelo. Apelo não salva, irmão. Pode vir para frente. Quem salva é Jesus. Mas quando eu venho no apelo, eu estou dizendo: Jesus, o Senhor falou comigo. Eu estou consagrando minha vida ao Senhor. Então não é antibíblico também não, tá bom? Então vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Nós vamos cantar o coro do primeiro amor. Eu vou pedir nosso querido irmão André, não, André? Vamos tocar Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor, sabe? O coro aí. Eu quero voltar. Só o coro, e nós vamos orar por você enquanto você vem à frente. Vamos lá? Deixa ele dar o tom ali, eu canto com eles. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quero chamar nossos pastores aqui para levantar as mãos em direção ao povo. Por favor, pastores, nós vamos orar pelo povo de Deus nessa noite, clamando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos orar pelo teu povo. Te agradecemos pelo teu Espírito que fala poderosamente conosco na tua palavra. Senhor, nessa noite, Senhor, o Senhor está vendo quem está dizendo: meus ossos acabaram, minha esperança acabou. E o Senhor veio ao encontro dessa pessoa dizer a ela que não há destruição para ela, porque tu a compraste com seu sangue na cruz do Calvário, que ela pertence a Jesus e que das mãos de Jesus ninguém a arrebata. Querido Deus, nesta noite traz arrependimento para o coração dos teus filhos, aqueles que estão endurecidos, aqueles que estão na frieza, traz quebrantamento aos seus corações em nome de Jesus. Deus, quem está deprimido, que o Senhor o restaure em nome do Senhor. Aquele que está lutando em sua casa, aquela irmã que está pensando em entregar os pontos, não deixe que ela desista, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos pelos filhos que estão afastados do Senhor. Traze-os de volta ao teu caminho, Senhor. Traze-os de volta à tua palavra, e só o Senhor vai ser glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, salva muito povo nessa cidade. Glorifica o nome de Jesus. Envergonha Satanás, Deus. Ó Pai, usa esses homens e mulheres para que dezenas de pessoas reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, traz um avivamento sobre nós, para que somente o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, clamando a tua bênção e a tua restauração em nome de Jesus. Amém.
Amém. Dê um abraço do seu irmão, diga para ele: que Deus te restaure, que Deus te renove, que Deus te reavive em nome de Jesus. Amém. Querido, pode sentar-se logo em seguida.